22 quilos, como é comum em países como Nova Zelândia, Austrália. Então, por que eu vou trabalhar nessas regiões com um animal que tem uma carcaça de 20, 22 quilos, se o mercado não está querendo aquilo? Ou então, se a minha compra ela é direcionada para churrasco, é diferente de uma compra direcionada para supermercado. Para supermercado exige geralmente uma carcaça um pouco menor e que se possibilita ter cortes menores. Isso é mais interessante e isso atrai o consumidor. Então, esses fatores eles devem ser levados em consideração. E por que eu estou falando tudo isso aqui antes de falar da raça moada nova? Porque quem me conhece mais de perto sabe que eu não sou muito de defender raça ou variedade de capim ou sistema de produção. Pode ser, eu vou apresentar uma série de informações, pelo menos de maneira geral, da raça moada nova, e pode ser que para a situação do professor Hilder seja interessante, mas pode ser que para a situação de alguém lá do Rio Grande do Sul ou até daqui do Nordeste que quer um sistema de produção diferente, não seja interessante. Então, essa resposta de escolher um recurso e de escolher um sistema de produção, ela tem que ser muito bem alinhada entre o técnico e o produtor, visualizando principalmente o mercado, tá? Então, só para contextualizar um pouco do que a gente vai falar e dizer que hoje, por acaso, eu estou falando da raça moada nova. Eu vou mostrar aí uma série de características, algumas limitações, muitas potencialidades, mas saibam que se a gente quer uma ovinocultura lucrativa, se a gente quer uma ovinocultura eficiente, a gente tem que parar dessa história de defender, de ser racista, no sentido de preferir uma raça, né? Isso tem que ser levado em consideração. Bom, então, a raça moada nova, o que sabemos dela, né? A primeira descrição da raça moada nova, ela foi feita por esse senhorzinho aqui. Acho que todo mundo que fez a tecnia conhece, né? Ou já ouviu falar do Otávio Domingues, né? Então, em 1941, e aí eu peço licença para ler essa passagem, esse trecho do artigo dele, né? Ele diz: viajando em 1937, em missão oficial, verifiquei a ocorrência de um tipo étnico interessante entre os ovinos nativos do Nordeste, e que se caracteriza pela ausência de lã. Assim são criados para a produção de pele, exportada largamente, e para carne em loco consumida. Saí de Morada Nova com a certeza de que havia deparado em pleno abandono uma raça com todas as letras de ovinos, raça preciosa para o homem e para o campo. Então, percebam, o Otávio Domingues, eu acho que ele não tinha a dimensão do que ele estava falando. Mas algumas palavras, por exemplo, ovinos nativos, ovinos deslanados, né, ausência de lã, produção de pele, que é uma das principais características da raça moada nova, raça preciosa para o homem e para a região, ou seja, importância socioeconômica. Otávio Domingues fala, por esse texto, algumas palavras que até hoje nós defendemos e colocamos como potencialidade da raça, né? Então, só para vocês terem uma noção do quanto que essa raça ela é importante. E aí, Otávio Domingues, ele depois dessa descrição da raça moada nova, ele foi o primeiro pesquisador, né, a se perguntar sobre a origem dela. Hoje em dia a gente já sabe que a origem da raça moada nova ela é um mix, né, de carneiros europeus, né, principalmente os carneiros bordaleiros de Portugal e de carneiros africanos. E aí esses animais eles chegaram aqui no Nordeste, especificamente na cidade de Morada Nova, e se desenvolveram, né, ao longo dos anos, perdendo a lã e prosperando nas condições inóspitas do semiárido nordestino. Bom, então, quando nós falamos da raça, né, acho que todo mundo conhece o trabalho do Dr. Facó, da Embrapa Capra de Ovinos, talvez um dos principais pesquisadores hoje que trabalha com a raça. Essas são as características gerais da raça Morada Nova. Isso é o que a gente sempre fala nas apresentações. E por que é importante nós conhecermos isso? Porque essas características é o que a raça ela pode incrementar no sistema de produção de cordeiro. Então, eu vou falar brevemente sobre essas características, só citar aqui, porque eu vou discutir elas ao longo da apresentação. Logicamente que as mais importantes, né, para não ficar cansativo. Então, a raça tem um baixo peso adulto, adaptação ao ambiente tropical, tem uma alta prolificidade, os mais novos aí, para quem não sabe o que é prolificidade, é o número de cordeiros nascidos em relação ao número de partos, né, tem uma alta habilidade materna,
tem uma boa resistência a parasitas, que é uma característica muito importante hoje. Ela é precoce sexualmente, tem uma alta qualidade de pele, carne magra e de excelente qualidade, é um ponto que a gente vai frisar também na apresentação. E aí alguns pontos que são colocados, né, como limitação. Uma menor velocidade de crescimento, talvez, lógico, 100% de certeza quando comparado com raças em que o melhoramento genético já chegou faz tempo, né? Mas aí a gente não tem dúvida disso. Só que a gente vai questionar um pouco isso ao longo da apresentação. Acabamento e conformação deficiente, talvez também. Como eu falei, a raça moada nova, o melhoramento genético ainda não chegou nela da forma que a gente quer e da forma que a gente espera, né? Não tem como comparar o acabamento, a conformação da raça moada nova com a raça com Doppler, com Líder France, não tem como, né? São animais com peculiaridades, características totalmente diferentes, tá? Bom, então, vamos falar sobre essas características, né? Como caracterização geral da raça moada nova, a associação, né, a ARCO, ela aceita duas variedades da raça, né? A variedade branca e a variedade vermelha. Então, percebam que o animal branco, esses aqui são dois reprodutores nossos não, né, que eu não faço mais parte do grupo, mas da universidade, lá da UVA, e percebam que os animais brancos ele tem um porte muito maior, ele tem um porte muito maior do que os animais vermelhos, né? E aí uma série de trabalhos, alguns trabalhos têm mostrado por marcadores microsatélites que são raças diferentes. A diferença que tem entre elas não é só na pelagem, elas têm características genéticas diferentes e, portanto, elas devem ser consideradas como unidades de manejo independentes, elas são diferentes, tá? Então, só para quem não conhece a raça, esse aqui é o aspecto geral do ovino morada nova, né? O famoso ovino morada nova. Bom, com relação ao baixo peso adulto, né? O que a gente considera como uma vantagem? Porque, geralmente, pessoal, quanto maior o animal, menos eficiente ele é para aquela função que ele está sendo desenvolvido. No caso de ovinocultura, produção de cordeiro, né? Então, quanto maior o peso da raça, menor a eficiência dela em produzir cordeiro. Isso tem um trabalho clássico, né, do Figueiredo, em 89, que ele comparou na raça moada nova três pesos adultos, os animais de 30 quilos, animais de 40 quilos e animais de 50 quilos. E avaliou uma série de características, né, inclusive produção de cordeiro por quilo de matriz. E os animais mais eficientes foram aqueles entre 30 e 40 quilos. Então, você imaginar os sistemas de produção do Nordeste, a maioria deles são sistemas de produção extensivos, e que é necessário que esses animais eles sejam pequenos e tenham alta capacidade, e tenham alta eficiência, né, na produção de cordeiro. Isso é um ponto muito importante que a gente tem que considerar, tá? E por que eu estou chamando a atenção aqui, né? Atenção ao caminho que queremos percorrer no melhoramento genético. Existem exemplos aí, eu posso citar bovino de leite, tranquilo, né? Ao longo dos anos foram selecionadas vacas enormes aí, parecem bombas calóricas, e a gente sabe hoje que a longevidade dessas vacas, nos Estados Unidos, por exemplo, não chega a 3, 4 lactações no máximo, né? Santa Inês aconteceu um exemplo parecido também, selecionou-se animais por tamanho, e a gente sabe hoje que a raça Santa Inês, ela perdeu aí uma série de características que ela tinha antes, principalmente Santa Inês da região sudeste, né, que foi introduzido sangue, foi introduzido genética de outros animais. Então, cuidado ao caminho que nós estamos querendo percorrer com a raça moada nova para a seleção tamanho. Eu acho que uma seleção para a raça moada nova irracional, porque foge da característica da raça e que pode trazer uma série de problemas e inclusive existem estudos, né, que mostram aí uma correlação entre peso adulto e prolificidade. Então, existe uma correlação negativa entre quanto maior o peso adulto, menor a prolificidade. Existem alguns estudos aqui que mostram isso. Então, existe uma série de outras características também que a raça ela pode ser prejudicada. Então, cuidado com essa seleção, porque às vezes a gente costuma falar, né, mas a raça moada é um animal pequeno. Ela tem que ser assim. Ela foi desenvolvida para um contexto
porque ela tem que ser assim, é uma característica da raça, né? Bom, com relação à adaptação ao ambiente tropical, a gente costuma falar que são animais adaptados, né, ao nosso ambiente, principalmente no ambiente semiárido. Então, o Santos, ele fez um trabalho também antigo, 2006, comparando uma série de variáveis fisiológicas, como temperatura retal, frequência cardíaca, frequência respiratória, que são indicadores, né, que a gente pode utilizar, pelo menos de maneira geral, para saber se o animal está ou não numa condição de estresse. E eles compararam 5 grupos genéticos, né? Animais sentinês, morada nova, cruzamento Doppler sentinês, cruzamento morada nova Doppler e cruzamento morada nova sentinês. E eles verificaram, né, que a menor temperatura retal foi para os animais morada nova com os animais sentinês, né? Quer dizer, quando cruzou com a raça exótica, essa característica ela foi afetada. E principalmente frequência respiratória, né? Percebam que a menor frequência respiratória, inclusive menor do que a raça sentinês. Então, são indicadores que podem mostrar para a gente que é realmente uma raça que responde bem às condições de clima tropical e principalmente de clima semiárido. Um trabalho de Ribeiro, 2008, mostrou comparando não com raças exóticas, mas com raças nativas aqui do Nordeste. Por exemplo, a raça Cariri, a raça Barriga Negra, a raça Cara Curta e a raça Morada Nova. E para temperatura retal e frequência respiratória, eles verificaram também os menores valores para a raça Morada Nova. Então, são características interessantes, né, e que, do ponto de vista científico, comprovam, né, ou mostram que a raça Morada Nova realmente ela responde muito bem a esse tipo de ambiente, tá? Bom, um ponto que nós costumamos falar também é que a raça Morada Nova tem uma alta precocidade sexual. E isso é interessante quando nós pretendemos diminuir o intervalo de geração, diminuir o intervalo de aumentar a produção de cordeiro. Então, um trabalho muito clássico também de Silva. Esqueçam aqui os efeitos de manejo, tipo de parto, só visualizem aqui o efeito de grupo genético. Ele comparou sentinês, Morada Nova e somates. Somates também é uma raça nativa. E avaliaram o peso e a idade em que essas raças, ou esses grupos genéticos, eles apresentavam o primeiro eixo, né, que é o caracterizado como início da puberdade. E eles observaram que para a raça Morada Nova, esse peso, ele ocorre em torno de 23, 24 quilos. Quer dizer, um peso muito menor em relação à raça sentinês, igual à raça somalis. E numa idade muito menor também. Então, isso é uma condição para a gente que mostra que a raça Morada Nova ela é mais precoce, e isso possibilita a gente diminuir o intervalo de geração comparado com outras raças. E é muito comum isso, né, no sistema de produção que a gente observa, animais parirem pela primeira vez com 11, 12 meses. Então tem que ter cuidado também com esse manejo, né, porque em sistemas extensivos, em que não tem controle sobre a monta, esses animais eles podem entrar na monta numa idade, no peso não compatível. Geralmente, o eixo da raça Morada Nova, ele antecede os 8 meses. E, via de regra, na zootecnia, a gente preconiza que esses animais, ou qualquer animal caprino ou ovino, ele entre na reprodução quando ele atinge em torno de 60% a 70% do peso adulto da raça, que é mais ou menos isso daqui para a Morada Nova, em torno de 23, 24 quilos, acima de 8 meses. Então, só para chamar atenção com relação a essa precocidade, porque isso pode ser encarado como uma vantagem também, mas isso pode ser do ponto de vista, a gente pode afetar muito a capacidade de crescimento da matriz. Bom, e aí uma das características que é mais citada na literatura para a Morada Nova, né? Prolificidade. Existe uma série de estudos aí mostrando que a raça nova ela tem uma prolificidade superior às outras raças nativas e até animais de raças especializadas. Logicamente que é uma prolificidade considerada alta para nível de raças brasileiras, né? Ou raças criadas no Brasil. A gente sabe que tem outras raças criadas no mundo que têm uma prolificidade muito mais alta do que essa. Mas esse trabalho de Celive, eles encontraram no Nordeste uma prolificidade média dos rebanhos em torno de 1,5. O que significa isso? A cada 2 partos, 3 cordeiros, né? Aí eu faço a pergunta, qual é o impacto do animal ele ter uma maior prolificidade no sistema produtivo?
E a resposta depende de novo, né? Porque se nós imaginarmos para um sistema de produção em que atingiu um nível de tecnificação legal, já tem um manejo nutricional adequado, já tem um manejo sanitário adequado, é interessante trabalhar com níveis com prolificidade maior. Inclusive, os sistemas modernos hoje de ovino trabalham com prolificidade muito alta, né? Só que, para um sistema de produção em que não atingiu esse nível de tecnificação, ainda é perigoso. Existe uma correlação muito forte entre prolificidade e mortalidade, aumento de mortalidade, né? Principalmente nesses sistemas de produção em que não tem um manejo adequado, tá? E por que a gente fala que para a raça moada nova, para o sistema de produção equilibrado, pode ser uma vantagem muito interessante? Porque, aliado a essa prolificidade, a raça moada nova tem uma alta habilidade materna. Quer dizer, ela desmama seus cordeiros muito bem. A mortalidade é muito baixa, né? É uma característica bem marcante na raça moada nova. Então, um artigo recente aqui de Silvio e colaboradores, que eles verificaram essa característica bem marcante na raça, né? Existe um forte vínculo entre o cordeiro e a matriz. Esse vínculo ele tem a tendência de diminuir à medida que passa o pós-parto, né? Principalmente depois de 15 dias, mas parece que para a raça moada nova, né? Isso já ainda tem alguns artigos indicando isso, que esse tempo ele é um pouco maior, quer dizer, a matriz ela fica com um vínculo maior com o cordeiro por mais tempo. Isso é uma vantagem bem interessante, né? Com relação à prolificidade, para outras raças já foram identificados aí alguns genes, né, responsáveis por essa prolificidade. Para a moada nova, eu confesso, eu não encontrei nenhum gene na literatura. A gente observa, sim, que tem alta prolificidade, só que não foi ainda associado com genes específicos, né? A gente sabe que o assantinês tem um gene já, outras raças da região sul já tem gene. Qual é a dificuldade de trabalhar com esse tipo de característica, né? É que ela é uma característica que a genética que predomina nela é uma genética não aditiva, né? Principalmente efeitos de epistasia, de dominância, recessividade. E isso, do ponto de vista de ganho genético, não é interessante. É por isso que ela é uma característica muito mais ambiental do que propriamente genética, né? Então, por isso que tem essa dificuldade de se trabalhar com esses genes e avançar nesse sentido. Mas, caso consiga, com certeza vai ser um avanço muito grande para o melhoramento genético dessa raça, né? Bom, então, falando em termos de eficiência reprodutiva, aqui tem algumas características que a gente costuma mensurar, né? Então, o intervalo entre partos. Tem um intervalo entre parto muito, muito curto, né? A ovinocultura intensiva, principalmente em regiões tropicais e com raças que não têm estacionalidade, como é o caso da raça moada nova. Existe a sugestão de trabalhar com o sistema de 3 partos em 2 anos. Só uma ressalva que eu faço. Se for para a raça moada nova, tem que ter cuidado com esse sistema, porque geralmente os animais são desmamados num peso baixo, né? Porque exige que a matriz ela conceba num tempo mais curto depois do pós-parto, no pós-parto. Então, os cordeiros eles são desmamados num peso menor. Isso demanda um período de recria maior para o animal entrar na terminação. Então, normalmente, a gente tem observado que intervalos entre parto um pouco maiores, em torno de 9, 10 meses, seria mais ideal para a raça moada nova, porque eu consigo desmamar um cordeiro um pouco mais pesado e diminuo esse período de recria, né, que é um período que tem um custo desse sistema de produção. Com relação à taxa de cobertura, né, que é o número de matrizes que foram cobertas em relação ao número de matrizes que foram expostas. Isso aqui é um dado bem interessante, que a maioria das matrizes moada nova que entram na estação, elas são cobertas, mesmo com score baixo. A gente tem observado isso no sistema de produção. Eu vou mostrar a seguir uns dados do nosso setor, né, em que a gente tem observado isso, né. Taxas de concepção bem interessantes, em torno de 80%. Esse aqui de Machado foi uma exceção, né, quase 98%. Geralmente é um pouco mais baixo do que isso, e taxa de aparição em torno de 91%. Então, são índices reprodutivos bem interessantes da raça, e isso mostra, né, o quanto que ela eu vou falar isso mais na frente, mas o quanto que ela tem que ser direcionada para uma linhagem materna, né. A raça moada nova, em essência, ela é uma raça para linhagem materna. Esses aqui são alguns dados do nosso setor, né.
Vejo aqui os animais lá na fazenda da universidade à parte, né? Os animais da variedade branca e variedade vermelha, e os animais aqui na baia. A gente tem observado taxas de acasalamento de 100%. O que significa isso? Que todas as ovelhas que a gente coloca na estação de monta, elas são cobertas. Logicamente, nós fazemos uma pré-seleção, né? Nem todo ovelha entra na estação de monta. Existe seleção por peso e por score. Mas são dados bem interessantes que mostram o quanto que as ovelhas elas apresentam o cio, né? Elas mostram o cio. Taxa de concepção muito alta também, em torno de 94%. Serviço por concepção, 1,3%. O que significa isso, pessoal? Significa que as ovelhas de moada nova, normalmente elas emprenham na primeira cobertura. Então, elas têm uma baixa taxa de retorno ao êxito, né? E taxa de parição bem elevada também, muito parecido com os trabalhos anteriores, em torno de 91%. E mortalidade, 12%. É bom? Eu diria que pode melhorar, né? Mas se nós imaginarmos uma raça que tem uma alta taxa de prolificidade e um sistema de produção semi-intensivo, que é o nosso, é um número interessante. Logicamente que pode melhorar, mas é um número bem interessante. Outra característica também que é bem marcante e citada na literatura é a resistência às euminintoses gastrointestinais, né, as famosas verminoses. A gente sabe que é um dos principais entraves da ovinocultura hoje, né, principalmente terminação à pasta, é um grande problema, um problema muito sério, morre muito animal. E a raça moada nova, ela tem essa característica, né, de ser resistente à verminose. Esse trabalho aqui de Fernandes Júnior, em 2015, que ele avaliou quatro grupos genéticos. Moada nova, sentinês, avaliou Somalis, brasileira e a F1 desses cruzamentos. E ele verificou, para essa característica aqui, ó, foi um Tudo certo aí? Boa noite. Ei, deixa eu lhe dizer um negócio. Bem ali de minha casa tem um lixo de rico, tem 3 graus de cadeira. Não deu, não. Eu vou já dizer, eu vou dizer se a Arivanda que tem um lixo de rico. Alguém pode ligar, A Nayara Costa, poderia desligar o microfone, por favor? Pode prosseguir, o Luiz Carlos, já desliguei aqui o microfone. Tranquilo. Então, foi um experimento conduzido a pasto, né? Não tem um sistema de produção a pasto. E visualizem comigo aqui. Esse EPG é ovos por grama de fezes, em função dos dias, né? Então, eles ficaram, assim que eles colocaram os animais na terminação, todos os animais eles tiveram um aumento de OPG, né? Isso é um indicativo que está tendo alguma infestação. Só que nesse período aqui, eles vermifugaram os animais, nesse período em que o pico ele diminuiu. E olha a raça moada nova, ela foi lá para baixo, quer dizer, ela respondeu melhor à vermifugação, né? Com relação ao FAMACHA, todas as raças elas tiveram um aumento, né, no FAMACHA. E a raça moada nova, que é esse triângulozinho aqui, ela se manteve quase que constante aqui ao longo da terminação. Então, são situações que mostram, né, cientificamente, que ela tem sim uma resistência, né? Com relação a essa característica aqui, que é volume celular compactado, que é uma característica que, quando está tendo alguma infestação verminosa, alguma infecção, ela diminui. E percebam que todos os grupos genéticos, eles diminuíram. E a monada nova, ela manteve aqui. Então, é um trabalho bem interessante que mostra essa característica. O professor Ricardo também tem um trabalho que eu visualizei, um comportamento parecido também. Então, é uma característica bem marcante da raça monada nova e de outras raças nativas também. Tem esse outro mais recente, né, em que eles fizeram um experimento também, e eles o rebanho foi submetido a uma infecção natural, né, eles avaliaram o OPG, o volume celular sanguíneo compactado e o peso corporal, e depois eles vermifugaram os animais. E após 15 dias, eles fizeram uma infecção natural, artificial, com larvas de Eumonchus.
e avaliaram novamente essas características. Depois, eles vermifugaram novamente, depois de 15 dias, fizeram uma segunda infecção. E aí, eles classificaram os animais em 3 grupos: animais resistentes, animais intermediários ou resilientes e animais susceptíveis. Qual que é a diferença? Um animal resistente à verminose é um animal em que o sistema imunológico dele, ele responde ao verme, ao euminto, né? E ele não infecta o animal. Então, não existe infecção. Um animal resiliente é aquele em que existe a infecção, porém, isso não afeta a saúde do animal e o desempenho dele, ou não afeta de maneira marcante. E o animal susceptível é aquele que não tem jeito, né? Pegou, morreu, né? Quer dizer, pegou, o desempenho cai, aumenta a anemia, né? Tem uma série de características aí. E o que foi que eles verificaram? Eles avaliaram, né, categorias, cordeiro e ovelhas, e eles verificaram que, isso com moeda nova, né? Eles verificaram que os cordeiros, eles são classificados como resilientes, porque mais de 80% deles, eles mantinham esse volume celular compactado dentro da faixa normal. É um parâmetro para indicar que o animal está com a saúde normal em relação à verminose. Mesmo quando altamente infectados, ou seja, eles fizeram o OPG e verificaram que tinha alta carga parasitária, mas mesmo assim os animais eles se mantiveram dentro de uma faixa adequada de PCV. E com relação às ovelhas, elas foram classificadas como resistentes, porque 98% do rebanho possuía a contagem de ovos abaixo de 4.000. Quer dizer, elas não apresentaram a infecção, né? Então, foi o que eles proporam lá no trabalho. Um tratamento alvo seletivo em cordeiros que mesmo assim, existe a categoria susceptível, não são todos que são resilientes, né? Existe um 20% lá susceptível, eles propuseram vermifugar esses animais antes do desmame, e o que é que isso ia contribuir? Na diminuição dos gastos com vermífugos, na diminuição com a resistência parasitária. Então, é um trabalho bem interessante que mostra essa característica da raça, né? Recentemente, tem um trabalho publicado também, que eles já encontraram quatro SNPs, né, que estão associados com a resistência e a resiliência desses animais. Então, certamente vai ser um avanço muito grande à medida que esses genes estão sendo identificados e à medida que nós passemos a trabalhar mais com seleção genômica, né? Então, certamente, a raça moada nova ela tem muito a contribuir nesse sentido para o sistema de produção, porque a verminose, sem dúvida alguma, é uma das principais entraves da ovinocultura hoje. Bom, com relação à carne magra e de qualidade, é uma característica bem marcante também da raça, né? Tem um trabalho nosso, publicado recentemente, orientado da professora Aline, em que foi avaliado três grupos genéticos, né? Animais, posso aqui a tabela, que fica melhor, animais moada nova puros, né? Animais cruzados com rabo largo e animais cruzados com santinês. E foi verificado um menor teor de lipídios para os animais moada nova. Quer dizer, então, para pessoas que têm que a ingestão de lipídios é um complicador, seria sim uma carne interessante. Além disso, esse sistema ele foi semi-intensivo, foi um sistema semi-intensivo, foi verificado menor teor de ácidos graxos saturados, que são os ácidos graxos que realmente trazem prejuízo para a nossa saúde. Foi verificado menor teor desses ácidos graxos na carne do moado novo. E o menor teor de lipídio. Mas, de maneira geral, todos os animais aqui, eles apresentaram um perfil adequado de ácidos graxos, né? Principalmente monoinsaturados e poliinsaturados. Então, percebam aí, e aí eu vou pedir licença para falar não só da raça moado novo, mas de raças localmente adaptadas, genuinamente nordestinas, percebam o potencial que essas raças têm de contribuir com a alimentação saudável, com a alimentação de qualidade, né? De maneira geral, essas raças apresentam um adequado perfil de
de ácidos graxos, né? Bom, com relação a desempenho, né, o que a gente tem observado aí? A maioria dos sistemas de produção com moada nova são sistemas de produção numa condição a pasto. Então, tem trabalhos bem clássicos do saudoso professor Ambrosio, né, professor da universidade, em que ele avaliou esses animais, só que eram cordeiros e matrizes, né, em pastagem nativa melhorada, que é uma imagem de um perfil de uma pastagem nativa melhorada, né, tem uma alta oferta de extrato herbáceo, e eles verificaram ganho de peso na faixa de 90 gramas de peso vivo por dia. Isso para cordeiro, né, pessoal? Logicamente que para animal de terminação é menor. Os trabalhos têm indicado aí em torno de 40, 45 gramas. E verificaram em torno de 10,7 quilos de peso vivo por hectare ano. Aí, quem é de outras regiões aí, pode falar que é muito baixo. Realmente é muito baixo, né? Quer dizer, a ovelha, ela produz 10 quilos, ou seja, um cordeiro, por hectare por ano. Só que na pastagem nativa, normalmente essas taxas de lotação, elas são baixas mesmo, né? A gente fala, não é nem cabeça por hectare, é hectare por cabeça, né? A gente costuma se remeter quando fala em pastagem nativa. Mas são sistemas de produção que são utilizados, né? E na maioria das vezes, se for utilizado com eficiência, se for utilizado atendendo os preceitos, principalmente que o professor Ambrosio introduziu na região, tem chance de ter sucesso, né? Só que ele verificou também que em períodos críticos, e aqui eu chamo a atenção principalmente, ele verificou que existe necessidade de suplementação, só que principalmente suplementação energética, pessoal. Ao contrário de outras regiões do país, aí, tem um trabalho bem clássico também do professor Enéas Leite, da universidade, que ele verificou que a principal deficiência dos animais, a principal entrave é a energia. Então, talvez, em alguns períodos mais críticos, lá no final da seca, talvez proteína fosse um limitante maior, né? Mas por que isso acontece? Porque as nossas plantas, ela tem uma diversidade muito grande de leguminosas, e isso contribui para esse alto teor de proteína nas pastagens, tá? Com relação à pastagem cultivada, tem se verificado ganhos em torno de 110 gramas por quilo de peso vivo com suplementação. Então, tem trabalhos também mostrando, não com moada nova, tem pouca coisa, mas com animais sem padrão raça unido, que tem sangue de moada nova, a maioria deles, né? Então, tem mostrando ganhos em torno dessa faixa aqui de 110 gramas, que é um ganho bem interessante para a condição a pasto, para ovino, né? Logicamente que o pasto tem que ser um pasto bem manejado, né? E confinamento, o que é que tem? A gente tem um trabalho que foi realizado lá no núcleo de nutrição, do orientado da professora Aline também, a Luísa, e nós avaliamos, esqueçam aqui os níveis de inclusão, que a gente trabalhou com farelo de biscoito, né? Aí é outra história, mas eu quero que vocês se atentem aqui para o ganho de peso que nós obtemos, em torno de 200 gramas, na maior inclusão aqui, mas em torno de 200 gramas em média, 200 gramas em média para esses animais. Então é um ganho de peso bem interessante para esses animais em confinamento, porque se tem dito aí que eles não respondem bem. E a gente, inclusive, suspeita que eles respondem muito bem, inclusive com um nível de volumoso maior, né? Ou seja, com relação ao volumoso concentrado menor, né? Maior inclusão de volumoso. Verifique também aqui a conversão alimentar, 4,24. É uma conversão alimentar muito boa, pessoal. Para ovino e para ovino de uma raça localmente adaptada, sem dúvida nenhuma, é uma conversão alimentar muito boa. É uma conversão alimentar que chega a se igualar com animais de raças exóticas, como Doppler, Texel, chega a se igualar com isso daqui. E os rendimentos também, muito interessante. A gente tem observado na literatura que moada nova tem um rendimento geralmente superior a essas raças especializadas. Por quê? Porque ele tem um menor trato gastrointestinal e a pele ela é mais leve, né? Então a gente tem verificado isso também. Esse aqui é o nosso núcleo lá de pesquisa em nutrição de pequenos ruminantes. Um experimento conduzido em 2018, né? Os trabalhos estão saindo agora, estão sendo publicados agora.
E aí as limitações, né? Vamos lá. Baixa velocidade de crescimento, conformação e acabamento. Realmente é uma limitação? Sim, é uma limitação comparado com raças exóticas. Só que, primeiro, o mercado de carne ovina ainda não está pagando por isso. Ou pelo menos é difícil de pagar por isso. E para o sistema de produção do Nordeste e da maioria das regiões do país, se a gente chegar com a carcaça aqui em torno de 16, 15 quilos, que é o que a gente tem obtido, a gente consegue vender bem esses animais. Né? Então, esse é um experimento que nós conduzimos aqui, o último experimento que foi conduzido com animais cruzados, né? Uma ada nova com vermelho com branco, e olhem aqui o acabamento dos animais. Olha a conformação dos animais, né? A gente fala, os animais chegam tão cebados, né? De gordo. Olha as carcaças desses animais. Aí eu pergunto, será que não tem potencial, né, desses animais? Então percebam que existe sim um grande potencial dessas raças nativas. Logicamente que, como eu falei, nunca vocês vão obter uma carcaça de uma ada nova igual a carcaça de um DOP. E nem é para ser assim. Se for assim, tem alguma coisa errada. Bom, então, para resumir, o que nós falamos aí das características, para a gente partir para outra etapa, né? Então, a raça moada nova tem um baixo peso adulto, tem um ganho de peso intermediário comparado com outras raças, tem uma excelente adaptação, uma prolificidade considerada alta. Só que percebam, né, que existem outras raças nativas, como a Liga Preta, que é uma raça também nativa do Nordeste, em que essa prolificidade é muito maior, né? E essas raças, infelizmente, estão correndo risco de extinção. Ela tem uma estação, uma duração da estação reprodutiva longa. O que significa isso? Que ela não é estacional. Isso é uma característica muito positiva e muito interessante para ovinos, né? Comparado com a Suffolk, a gente tem visto aí a evolução desses animais no Brasil. Inclusive, a gente percebe o quanto que os produtores eles são inocentes. Na maioria das vezes não é por ignorância, falta de conhecimento mesmo. Eu participo de alguns grupos aí de WhatsApp e o cara colocou a foto do Suffolk lá. E tinha um criador. E ele já se apaixonou pelo animal. Disse que ia comprar, ia trocar as ovelhas dele pelo Suffolk. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque existe ainda muita desinformação aí no campo, né? Infelizmente, essas raças elas estão sendo sufocadas por essas raças exóticas. Né? Tem uma habilidade materna excelente, qualidade de carcaça baixa, mas eu já falei, isso é passivo de ser criticado, né? Se eu for comparar com a Doppler. E tem uma qualidade de pele excelente. Eu não dei muita ênfase à pele, por quê? Porque a pele, no passado, ela foi, né, muito importante. Só que hoje ela não tem grande importância. Existe sim alguns costumes, existe ainda. Só que representa muito pouco da renda do produtor hoje, né? A gente costuma falar que no Nordeste não paga nem o sal. Então, mas ela é uma raça que tem uma pele de excelente qualidade, principalmente pela resistência e pela elasticidade dela, porque ela tem mais colágeno, né, do que outras raças. Bom, para conduzir, né, para a parte final, o que tem sido feito aí em termos de melhoramento genético? Onde nós podemos chegar, né? O que tem sido feito, pessoal, é isso daqui, ó. Seleção por orelha. A orelha tem que estar nesse formato aí. Seleção, o rabo não pode passar a linha do jarrete, o casco tem que ser pigmentado. O que tem sido feito, na maioria das vezes, infelizmente, é isso. E aí existem alguns trabalhos, conduzidos lá pelo Dr. Facó, que ele mostra, né, que isso daqui é muito preocupante, porque isso daqui não tem nenhuma correlação com característica produtiva. Pelo menos não tem trabalho científico com respaldo que mostre isso. Não existe trabalho científico mostrando que a cor do casco pigmentada diminui lá os riscos de foot-rot. E ele tem mostrado, os trabalhos do Dr. Facó, que essa seleção para padrão racial é muito perigoso porque ele diminui o efetivo de rebanho. E isso, para uma raça que já tem um efetivo reduzido, você trabalhar com esse tipo de seleção,
você está conduzindo para uma extinção da raça, né? E isso é totalmente contra os preceitos do melhoramento genético, né? Parece que esses caras que trabalham com isso daí, infelizmente, eles fizeram a disciplina de melhoramento genético, mas eles não aplicam, né? Eu sei que existem uma série de outros fatores também, que é o ganha-pão do cara, né? Mas a gente não atende essa pirâmide aqui, né? Geralmente o núcleo seleciona o que ele bem entende e joga para o comercial, quando na verdade era para o comercial ditar as características que devem ser melhoradas com base no mercado, e aí sim o núcleo trabalhar esse animal, como acontece em países desenvolvidos, na ovinocultura, como a Nova Zelândia. Lá isso daqui está muito claro, muito bem definido. Então, isso daqui, se a gente está pensando em progresso da raça e de qualquer... Eu estou falando da raça nova, mas eu gosto de ovinocultura. Se a gente está falando em progresso da ovinocultura, isso daqui a gente tem que esquecer, porque isso daqui, infelizmente é passado nas nossas academias. A primeira coisa que é falado lá é como é que escolhe o reprodutor, tem que ter padrão racial definido. Isso é colocado como verdade absoluta e infelizmente não é, né? Bom, mas eu fui negativo, né? Mas eu fui realista. Mas existe sim algumas iniciativas de melhoramento genético. Existe um programa de melhoramento genético da Embrapa Caprinos, né? Que é o Núcleo de Melhoramento Genético Participativo. Ele foi iniciado lá em 2006, se eu não estou enganado, pelo Dr. Facol, principalmente, em que eles trabalham o melhoramento genético com um conjunto de produtores, né? Por isso que chama Núcleo de Melhoramento Genético Participativo. E existe lá o sistema de gerenciamento, o Genecoc, né? Que está dentro desse programa também, dentro desse programa de melhoramento. E isso rendeu bons frutos, como os testes de desempenho na Embrapa Caprinos de ovinos, o sumário de avaliação genética de ovinos moada nova. E isso, de certa forma, a gente pode dizer que contribuiu, sim, com a diminuição, com o aumento do efetivo dos animais, do efetivo dos ovinos moada nova, e contribuiu também com o sistema de produção. A gente não pode, só que eu ouvi falar que ele foi inativado, mas agora está voltando de novo, né? Que bom, né? Porque é um projeto bem bacana e que deve sim ser levado adiante. A gente não pode esquecer da iniciativa das universidades, e aqui eu estou colocando a uva, mas existe uma série de universidades que trabalham com a preservação da raça, com a melhoria das características de interesse zootécnico, né? Existe aí uma série de universidades que trabalham com a raça, né? Quem tiver interesse depois, a gente pode passar. E existe também iniciativas de alguns produtores, selecionadores que fazem um trabalho bacana. Eu não posso deixar de citar aqui a Fazenda Carnaúba, né? Lá em Itaperoá, que tem um trabalho muito excelente, tem um trabalho bem interessante com essas raças nativas, inclusive a raça moada nova. Bom, então, quais são as estratégias, para finalizar, que nós podemos utilizar para potencializar o uso da raça moada nova? A primeira delas, eu diria, a que deve ser a mais importante, sem dúvida nenhuma, é a seleção dentro da raça. É uma opção imprescindível, mas ela tem resultados a médio e longo prazo. Então, isso aqui tem que ser trabalhado, tem que se trabalhar a seleção dentro da raça nativa. Para quê? Para características de interesse zootécnico e de interesse econômico, principalmente. Esse trabalho do Dr. Lobo aqui da Embrapa Caprinos, ele mostra que para a raça moada nova, as principais características de interesse econômico, de peso econômico que devem ser melhoradas são peso ao abate, rendimento de carcaça, sobrevivência e características reprodutivas. Isso aqui tem um impacto econômico muito grande no sistema de produção. Então, a seleção dentro da raça deve ser a opção que deve ser levada em consideração e a principal, eu diria. Por que eu falo isso? Porque a gente observa que em rebanhos que já tem trabalhado com seleção, eu estou citando a uva aqui, mas, como eu falei no início da nossa conversa, lá no Instituto de Zootecnia também tinha esses animais que já estão sendo selecionados, e a gente observa desempenhos bem interessantes, compatíveis com a raça, né? Acabamento interessante. Olha esse animal aqui que a gente está fazendo mensuração diária de olho de lombo. Um animal com acabamento bem interessante. Então, para rebanhos que já tem um nível de seleção um pouco maior, já trabalha com essas características, a gente tem observado esse ganho genético, né?
Só que existe outra opção, que é o cruzamento estratégico. Ah, mas você falou aí que o cruzamento está acabando com as raças? Sim, está acabando com as raças, mas é o cruzamento desordenado, desorganizado, cruzamento que é feito sem acompanhamento zootécnico, porque o que normalmente é feito? É pegado uma raça exótica e cruzado com uma raça sem padrão raça definido. E ele continua cruzando a raça exótica com as gerações subsequentes. E no final ele não tem mais cruzamento, é o cruzamento absorvente, ele obtém os animais puro por cruze. Então nem pode ser considerado mais um cruzamento. E isso com certeza prejudica muito a raça nativa. O que a gente tem preconizado para obter resultados a curto prazo, como eu falei para vocês, o principal objetivo é seleção, mas para obter resultado a curto prazo, o cruzamento pode ser uma estratégia interessante. Só que é preciso ter cautela, né? Como eu falei, é preciso ter acompanhamento zootécnico, é preciso saber o que está fazendo. Eu coloquei aqui só alguns exemplos, tá, pessoal? Isso aqui não significa que tem que ser assim, mas o que a gente tem que entender é o conceito da coisa. Por exemplo, eu posso sugerir cruzar animais sem padrão racial definido com um reprodutor moada nova, obter um F1 que tem um nível de produção um pouco maior, tem um porte um pouco maior, e cruzar com uma raça especializada. E aí a F1 desse cruzamento, ou a próxima geração, ela vai para o abate. Né? Então, eu coloquei aqui centenês, mas pode ser qualquer outra raça especializada na produção de carne. Uma opção também que está sendo, pelo menos, estudada aí, né, que é o cruzamento dessas raças nativas com raças leiteiras. E aí, no final, na F1 aqui, eu tenho um animal de alta adaptabilidade, com uma boa produção de leite e uma excelente habilidade materna, e com um porte interessante. E aí eu coloco com os animais de raças especializadas e a F1 vai para o abate. Então, são estratégias, existem também outras estratégias de cruzar a raça exótica, né, com a raça nativa, pode ser, e aproveitar a F1 para o abate, pode ser também. Né, isso aqui tem que ser definido com base em critérios técnicos e principalmente levando-se em consideração o mercado, né, a gente não pode esquecer disso. Bom, alguns resultados de trabalhos aí para a gente finalizar. Esse é um trabalho que em 2016, acho que inclusive pela equipe lá do professor Ricardo, em que foi avaliado a raça materna moada nova santinês e os cruzamentos, né? Moada nova com Doppler, moada nova puro, Doppler santinês e santinês. Logicamente, e aí foi avaliado o quê? Peso total ao nascimento, né, que é o peso total de cordeiros nascidos, peso total ao nascimento, peso total de desmame, a relação entre peso total nascido e peso de matriz ao nascimento, e a relação entre peso total de desmame e peso de matriz ao desmame. Ora, se eu for observar aqui só para total de peso ao nascimento, logicamente que a raça moada nova ela vai ter um peso menor. Né? Não tem como comparar, né? Em torno de 4 para 6 aqui para centinês. Desmame, da mesma forma, vai ter um peso menor. Agora eu quero que vocês vejam aqui essa medida, que é uma medida de eficiência, né, de quilo de cordeiro desmamado por quilo de matriz. E percebam que as matrizes moadas novas passam a ser mais eficientes, né, 0,51 kg por quilo de matriz. Então, é um ponto, lembram lá do peso que eu falei, do peso baixo peso adulto? É um ponto que a gente tem que levar em consideração, né, que é muito importante. São animais altamente eficientes em produzir cordeiro. E no cruzamento, né, logicamente que os cruzamentos com moada nova, eles tiveram peso menor no nascimento, né? A moada nova tem um peso no nascimento, desmame da mesma forma. Só que quando eu vejo a eficiência, o melhor grupo foi o cruzamento do Doppler com moada nova. Quer dizer, a raça moada nova contribuiu. Você combinou uma raça com alta capacidade de crescimento, com alta taxa de deposição de músculo, com alta velocidade de crescimento, com uma raça que tem uma boa habilidade materna, uma boa produção de leite, né, e características como raça materna, né, isso, e deu nisso, né. Esse é o trabalho também conduzido lá, mais recente, pela
pela equipe lá, do IZ, e foi verificado também 4 grupos genéticos, DOP monoada nova, DOP sentinês e sentinês. E avaliou-se peso vivo inicial e final, ganho de peso mediano, conversão alimentar e idade ao abate. Logicamente que os animais cruzados com moada nova têm um peso inicial menor, né? Só que o ganho de peso, ó, quando comparou aqui, quando a raça moada nova foi utilizada no cruzamento, ela teve ganho de peso igual aos animais cruzados com Dorper sentinês e igual aos animais sentinês. Quer dizer, ela além de contribuir, ela contribuiu com características maternas, mas ela não influenciou negativamente no ganho de peso, né? É uma combinação bem interessante. Na conversão alimentar, do mesmo jeito também. Foi menor aqui, foi igual, né, para moada nova, DOP sentinês e sentinês. Logicamente, com o animal puro, tem desempenhos inferiores, né? Logicamente que a idade ao abaixo também ela vai ser mais tardio, né, para os animais moada nova puros. E foi avaliado, né, esse aqui eu tirei uma parte da tabela deles lá, foi avaliada a composição química da 12ª costela, né, que é um bom indicador da composição corporal do animal, porque existe uma distribuição de osso, músculo e gordura bem parecida, né, bem uniforme. E eu quero que vocês observem aqui o teor de gordura na 12ª costela. Foi muito maior a raça moada nova, 32%. O que isso pode significar, pessoal? Isso pode significar, inclusive os autores citaram isso no trabalho, diferença de maturidade fisiológica. Quer dizer, o peso ao abaixo definido aqui foi ao redor de 35 quilos. Só que para a raça moada nova, ela depositou mais gordura do que as outras raças nessa porção. Porque esse peso de abate aqui, ele não é compatível com a raça moada nova. A gente tem observado aí que a raça moada nova, a gente trabalha com peso de abate menores. E isso, inclusive, pode ser até uma situação que prejudica o desempenho da raça, porque a raça, ela é mais precoce, né? Ela deposita gordura mais cedo, e se eu prolongo muito o confinamento, eu prejudico o ganho de peso. Por quê? Porque eu estou depositando mais gordura em vez de músculo, tá? Então, isso pode limitar bastante desse raça moada nova. E diferença de maturidade fisiológica é um ponto que nós temos que evoluir bastante ainda com relação à ovinocultura e com relação a raças nativas, porque ainda não existe bem definido essas diferenças, tá? Então, o trabalho da professora Eusane lá, da equipe dela, que trabalha com essa parte de exigências, né? E eles trabalharam com a raça moada nova, verificaram a composição corporal da raça moada nova em função do peso corporal. Então, isso aqui é um comportamento que eu acho que todos vocês conhecem, né? À medida que o peso do animal aumenta, proporcionalmente diminui o teor de água, proteína diminui um pouco, mas aumenta o teor de gordura. Então, é importante que isso seja bem definido para essas raças, porque acontece essas situações aqui, a gente não tem conhecimento ainda da fisiologia do crescimento dessas raças, e a gente pode, inclusive, prejudicar o desempenho delas por uma condição de falta de dados na literatura mesmo, né? Então, a deposição de tecido, conhecer a deposição de tecido, quando que cada tecido é depositado e qual a taxa que isso ocorre, é fundamental para a gente propor estratégias de manejo nutricionais para potencializar o crescimento. Isso está muito bem definido já para espécies, para avicultura, para suinocultura, mas logicamente que eles trabalham só com um grupo genético, basicamente, trabalham com linha, é muito mais fácil. Mas se a gente quiser avançar na ovinocultura eficiente, é que eles trabalham com 5 dietas, né, nos monogásticos. A gente trabalha com 1, 2, no máximo 3, e sem considerar isso daqui. É um ponto que a gente tem que pensar. Inclusive, qual é o comportamento dessas raças em termos de fisiologia do crescimento, tá? Eu coloquei esse trabalho aqui, que é o que acontece com Dorper, sentinês, mas isso é uma proposta de trabalho para se fazer com a raça moada nova. Então, percebam, né, que é o peso corporal e o teor de gordura. Percebam que os animais Dorper, sentinês, eles depositam gordura na carcaça mais cedo, quer dizer, eles são mais precoces.
Isso aqui tem uma série de implicações em termos de eficiência de utilização e deposição de nutrientes, e isso a nutrição tem que andar ao lado, né? Se a gente não conhece essas curvas de crescimento, não é saber qual é o melhor modelo, não. Se é o Compass, se é os outros modelos que existem aí. É para saber qual a deposição de tecido, como é que ocorre a fisiologia do crescimento, e a partir daí usar essas informações para trabalhar na nutrição e no manejo técnico adequado, tá? Bom, pessoal, como considerações finais, né, para a gente fechar aí, acho que eu já passei até do tempo aqui. A raça moada nova, vou pedir licença para eu ler aqui, né? A raça moada nova apresenta grande potencial para inserção em sistemas de produção de ovinho de corte, dadas suas características como raça materna. É um ponto que a gente está sempre falando aí que tem que ser levado em consideração. O foco principal deve ser a seleção dentro dos rebanhos puros para características de interesse econômico. Isso é fundamental para evoluir no melhoramento genético dessas raças nativas e da raça moada nova. O cruzamento, quando realizado de forma racional e organizada, a curto prazo, pode ser uma estratégia interessante para potencializar o uso da raça moada nova nos sistemas de produção. E aí, para finalizar, o valor da diversidade de grupos genéticos disponíveis está na possibilidade de escolher e identificar quais ou qual grupo genético apresenta desempenho compatível com a demanda do mercado. Nunca esqueçam disso, pessoal. O mercado ele é um fator chave na determinação de sistemas de produção e de escolha de recursos genéticos. E com os meios de produção disponíveis. É fundamental. E aí, para finalizar, já em 1927, Humberto Andrade, citado por Domingues, recomendava aproveitar o que a natureza preparou no demorado percurso dos anos, ou seja, a seleção do carneiro sem lã. Esse melhoramento, essas características, pessoal, quem trouxe para a gente foi a natureza ao longo de vários e milhares de anos. E a gente corre o risco de perder ela, né, por falta de preservação de recursos genéticos. Só que a preservação de recursos genéticos, por exemplo, da raça moada nova, é muito mais do que criar um grupo de animais para evitar a sua extinção. É preciso conhecer o grupo, sua identidade genética, seu significado para a população que o detém e, principalmente, sua importância no contexto produtivo. Tá? Isso aqui é um ponto-chave, a gente não pode... Eu não preservo a raça moada nova porque eu acho ela bonitinha, porque eu gosto dela, não. Eu preservo porque ela tem uma importância muito grande socioeconômica e no contexto produtivo, tá? Bom, essa era a mensagem que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a vocês pela atenção e eu fico aberto aí para os questionamentos e para as dúvidas aí, caso possa surgir. E Hilder? Perfeito, Luiz. Estava aqui também com um problema de microfone no momento, por isso eu fiquei um pouco demorado. Mas, Luiz Carlos, parabéns, a sua palestra eu achei maravilhosa, acho que você trouxe umas boas informações para nós e para todos os presentes no dia de hoje. Mas antes de fazer qualquer consideração, qualquer pergunta, eu vou já logo abrir a mesa para as perguntas. Nós já temos algumas pessoas inscritas aqui no chat, então vamos dar sequência a essas perguntas. No caso, nós temos... Tranquilo. Vamos ver, não sei se estão mais escrevendo algumas perguntas aqui. Vamos lá. Se nós temos a primeira pergunta do Genilson César, da UVA. O Genilson pergunta o seguinte, Luiz Carlos: devido ao bom desenvolvimento reprodutivo, prolificidade da raça morada nova em sistemas que trabalham com incremento nutricional pré-monta ou flushing, um cuidado à parte deverá ser tomado nesse manejo nutricional. O flushing pode tornar a prolificidade da raça morada nova um ponto negativo ou não tem relação significativa? Essa seria a pergunta do Genilson. Deixa eu procurar aqui a pergunta dele, que eu não escutei aqui direito, Ida. Ele colocou no chat, não foi? Sim, sim. Você pode repetir, por gentileza? Vou repetir. Ele fala assim: devido ao bom desenvolvimento reprodutivo ou prolificidade da raça morada nova
Em sistemas que trabalham com incremento nutricional pré-monta ou flushing, um cuidado à parte deverá ser tomado nesse manejo nutricional. O flushing pode tornar a prolificidade da raça morada nova um ponto negativo ou não tem uma relação significativa? Bom, eu entendi a pergunta. A prolificidade, obrigado pela pergunta, Denilson. A prolificidade ela é uma característica, como eu falei, influenciada muito mais pelo ambiente, né? O ambiente que eu falo, pessoal, não é só nutrição, é efeito de estasia, de dominância, de excessividade, do que pelos efeitos aditivos, né? Do que é o que a gente preza no melhoramento genético. Sem dúvida alguma que o flush ele tem um impacto na taxa de ovulação e, consequentemente, na prolificidade. Só que o flush, isso não é só para a raça morada, não, é para todas as raças. A gente só recomenda o flush numa condição em que o animal ele não está com a condição corporal compatível para entrar na monta. Então, se o animal está com um score de condição corporal 3, 3,5, não tem porquê eu fazer o flush e geralmente não tem nem resposta. Né? É o que a gente tem observado. Então, eu não sei se é nesse sentido que ele quer saber, mas o flush não tem muito o que falar. Né? Se o animal está com score baixo, é recomendado que dê o flush e aí vai aumentar a prolificidade. Isso tem relatos que aumentam. Mas se os animais estão na condição corporal ideal, não tem por que fazer o flush. Como eu falei, a prolificidade é uma característica que tem que ser bem avaliada. Né? Tem que ser bem avaliada. Se vale ou não a pena selecionar e trabalhar com isso. Pergunta para o produtor de genética se ele quer animais de partos duplos. Ele não quer. Porque ele sabe que animais de parto simples vão desmamar muito mais pesados. E o que eles querem é tamanho, né? Exatamente. Perfeito, Luiz Carlos. Temos outra pergunta aqui no chat. Se for nesse sentido aí, Denilson, você pode ficar à vontade para o seu aluno também, os demais colegas aí. Não sei, Denilson, a sua pergunta ficou respondida. Eu acho que sim, era nesse sentido. Nós temos uma seguinte pergunta da Jacinara Leite. Ela pergunta se foram realizados trabalhos de carcaça com namorada nova, variedade branca. Ela diz que vê um potencial nessa variedade que atualmente tem sido adotada por poucos produtores. Perfeito. Primeiro ponto, né, a raça morada nova branca, pouquíssimas instituições, pouquíssimos produtores a possuem, né? Felizmente, o que ele falou aqui? Para tirar a apresentação, né? Beleza. Certo. Deu Perfeito, bom? Luiz Carlos. Bom, respondendo a pergunta dela. Primeiro que as instituições, geralmente, elas não possuem essa variedade, né? Então, dificulta um pouco os trabalhos. Então, certamente, os trabalhos com a raça morada nova variedade branca, tem trabalhos muito antigos, década de 80, né? Quando ela ainda tinha um efetivo interessante, mas não é muito comum. A gente avaliou, sim, algumas características de carcaça, inclusive foi meu experimento de conclusão de curso, e o que nós temos observado é que são animais que eles podem incrementar no sentido de aumentar a velocidade de crescimento desses animais. São animais que têm uma maior velocidade de crescimento. A gente observou na fase de cria, principalmente, né, que os animais morada nova branco, eles têm um ganho de peso maior em relação aos vermelhos, né? Isso é uma característica que a gente tem que falar. Só que do ponto de vista de composição de carcaça, a gente não observou ainda nenhuma diferença entre as raças, né? A gente, inclusive, está com os dados aí para avaliar, a gente não concluiu ainda essa parte de composição de carcaça desses grupos genéticos, de perfil de ácidos graxos, de gordura, principalmente, né? Pelo menos, inicialmente, para proteína, cinzas, isso geralmente não varia entre raças, né? Isso é muito constante. Mas para gordura, a gente tem que avaliar, inclusive, nós estamos com as amostras ainda para fazer essas análises, né? E, inclusive, serão trabalhos que certamente serão publicados e a gente pode ter respostas maiores. Mas, de maneira geral, não tem esses trabalhos.
dificilmente você vai encontrar, principalmente com carcaça. O que tem são dados produtivos e reprodutivos. De adaptabilidade, né? Adaptabilidade. Agora, certamente, qual é o nome dela, William? Jaciara. Certamente, Jaciara, certamente que ela tem um grande potencial no sistema de produção por esse aumento da velocidade de crescimento. Isso aí é um fato, mas para a carcaça, infelizmente, a gente não tem essas informações ainda. Espero que em breve a gente esteja com elas publicadas aí, né, William? Com certeza. Luiz Carlos, nós temos aqui a próxima, seria a intervenção do professor, o doutor Ricardo Costa, né? Você citou alguns trabalhos do Instituto de Zootecnia, e acho que ele quer abrir o microfone aí para fazer as considerações e alguns comentários sobre a raça. Então, eu peço ao professor Ricardo que fique à vontade para fazer as suas considerações. Você, mais que muitos, tem a autoridade total para falar sobre a raça Morada Nova, e seria para nós um prazer ouvir as suas considerações. Fique à vontade, professor. Boa noite, gente. Boa noite, bom, primeiro eu queria de novo parabenizar a professora Aline e o Wilder pelo evento, né? Eu acho que isso é traduzido pela quantidade de gente entrando na apresentação e principalmente pela quantidade de instituições diferentes em todas as regiões do Brasil, né? Então, parabéns a vocês, e acho que também isso é fruto dos temas e das palestras que vocês trouxeram, né? Então, parabenizar aí o apresentador, né, que acho que a doutora Aline está muito orgulhosa de ter te orientado pela palestra que você apresentou agora, tá? Então, só vou desmentir aí, Wilder, porque quem sou eu aqui de São Paulo para falar de Morada Nova perto de vocês, né? Então, mas eu queria fazer algumas observações que eu acho que são bem interessantes para a raça, né, Luiz? Você falou, por exemplo, das poucas diferenças que a gente vê na carcaça, né, que a gente encontra na carcaça, e a gente sabe que isso é verdade, né? Trabalhos com carcaça, às vezes, são complicados, porque são diferenças muito pequenas, né, que a gente não consegue identificar. Isso. Mas eu costumo falar, eu, assim como você, gostei muito da sua colocação, eu, assim como você, não sou racista, nem posso, né, porque eu estou dentro de uma instituição de pesquisa, e se eu defender alguém aqui, eu apoio. Então, mas eu costumo falar que quem já comeu carne de Morada Nova, às vezes não sabe bem qual é a diferença, ou que raça que está comendo, mas sabe que está comendo alguma coisa diferente, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Muitas pessoas que às vezes criticavam a carne de cordeiro, quando comiam com Morada Nova, falavam, nossa, mas isso é cordeiro mesmo, né? Então, eu sempre achei essa observação bem interessante, tá? Um segundo ponto que eu acho bem interessante também, Luiz, em relação ao mercado, né? Você abordou um ponto importante e que eu acho que foi fundamental aqui em São Paulo, pelo menos, para não falar nem do Sudeste, porque eu não conheço a Morada Nova em outros estados do Sudeste, eu só conheço a Morada Nova, um pouco dela em São Paulo. E eu acho que o mercado acabou assassinando a raça Morada Nova em São Paulo, né? Querer produzir Morada Nova, querer produzir cordeiro Morada Nova, como se produz outras raças exóticas, outras raças especializadas para corte, para mim é um assassinato, né? Porque como eu vou querer chegar... aqui a gente está um pouquinho diferente já, tá, Luiz? A gente está chegando a cordeiros com preferência de mercado de 40 quilos, né? Como que eu vou chegar com cordeiro Morada Nova com 40 quilos, quando a mãe dele tem 35? 20 aqui a preferência está sendo essa, tá? E daí eu pergunto, né, como que eu vou chegar com cordeiro a 40 quilos quando a mãe dele tem 35? Né? Então, esse é um grande problema, né? E isso fez com que a Morada Nova aqui em São Paulo fosse, durante muito tempo, menosprezada, né? Eu acho que, eu sempre falei, se a Morada Nova fosse desmamada, fosse dada a terminação nesse cordeiro e vendido com 20, 25 quilos, eu acho que teria um mercado absurdo, né? Porque por tudo que ela representa, por tudo que ela faz no campo,
principalmente em sistemas extensivos, tá? O nosso sistema é um pouquinho diferente. Não, professor, só te interromper um pouquinho, o pessoal não enxerga esse nicho de mercado de cortes, né? Principalmente de supermercado. Eles não querem animais com carcaça pesada para esse nicho de mercado, principalmente. Principalmente agora, o perfil do consumidor é ter cortes menores, né? E eu vejo potencial nessas raças nativas nesse sentido também. Não tenha dúvida, né? E existe esse mercado, existe esse nicho, né? Então, assim, o povo não soube, na verdade, aproveitar, né? Eu não sei se para vocês aí acontece isso também, porque acredito que a carcaça de vocês seja um pouco mais leve, né? Mas para a gente que precisa, que exige um animal mais novo, querer que o Morada Nova chegue a esse peso é um assassinato, tá? Mas é interessante, Luiz, que apesar todo esse problema, de um tempo para cá, a procura pelo Morada Nova em São Paulo aumentou muito, tá? Eu falo procura para criação, tá? Não tanto para mercado, porque eu não conheço muito. Ainda a gente não tem, né? Estou comprando carne de Morada Nova. Ainda a gente não tem isso na ovinocultura e acho que talvez eu não veja, né? Talvez meus filhos ou meus netos. Mas a procura por animais vivos, animais fêmeas para criação, aumentou bastante. Então, eu acho que quem cria e quem teve contato com a raça se entusiasmou muito, né? Então, só para deixar aí que realmente é um potencial genético incrível que vocês têm e não pode deixar morrer, né? Então, parabéns mais uma vez pelo evento, pela palestra. Acho que você já pode ser chamado aí de professor agora, tá? Depois dessa apresentação, e agradeço a oportunidade aí. Obrigado, professor Ricardo. Pela consideração. Obrigado, professor Ricardo, pelas palavras aí. Sem dúvida nenhuma que existem aí nichos de mercado que a gente não está conseguindo observar ainda nessa raça, né? Isso tem que ser um ponto a se pensar bastante, hein? Com certeza. Nós temos também uma pergunta registrada da Thaís Fitaroni, né? A Thaís pergunta em relação a se existe problema em utilizar a fêmea Morada Nova como base materna e o cruzamento com Dorper em relação a problemas de parto das fêmeas. Essa pergunta eu vou responder porque eu sou palestrante, mas quem poderia responder perfeitamente é o Dr. Ricardo, né, que trabalha lá com os cruzamentos com Doppler. Mas como ele mesmo, a gente estava conversando aqui no começo da apresentação, se nós utilizarmos uma estratégia de colocar esses reprodutores com matrizes múltiplas, né, matrizes que tem um peso maior, que já tem um peso adulto maior, a gente não vai ter problemas, ou geralmente não é para ter problemas com tipo de parto, né? Com parto distóxico, principalmente. Então, eu acredito que se for colocado esses carneiros em fêmeas, em borregas, principalmente, animais nulíparas, né? Animais de primeira cria, primíparas, aí sim, pode ter grandes problemas e é um ponto que tem que ser observado, logicamente, nos cruzamentos, né? E a escolha do carneiro também é fundamental. Com certeza, Luiz Carlos. Nós temos aqui alguns comentários do Luiz Alberto, né? Ele fala em vários pontos em relação a que seria a seleção genômica, que existe variabilidade genética dentro das raças, em vários comentários. Ele menciona alguns trabalhos do Senargen nesse sentido. Fala também que existem aproximadamente 10 rebanhos de Morada Nova Branca, com 400 animais a confirmar. Não sei, Luiz Alberto, se você quiser abrir o microfone e comentar algo a respeito, fique à vontade, né? Então, são informações que você está trazendo e que, se quiser compartilhar com todos nós, ficaríamos gratos. Se não, a gente prossiga com as perguntas. Então, Luiz Alberto. Se ele puder contribuir aí pelo áudio, né? Seria interessante. Sim, se puder contribuir com o áudio seria ideal. Estou procurando aqui as mensagens aqui. Nós temos um comentário do Ednildo Ponte,
né? Ele fala por escrito, acho que ele não tem um microfone, porque a gente já tentou contato pelo microfone com ele, mas está sem microfone, então eu vou ler a pergunta, Luiz Carlos. Ele fala, primeiramente, eu parabenizo Luiz Carlos pela excelente palestra, ao grupo, né, que sempre gostou, mas principalmente teve enorme preocupação com a cadeia produtiva dos ovinos com relação à sua viabilidade econômica. Então ele pergunta assim, na opinião de vocês, na vida prática da propriedade rural, qual estratégia que nós, técnicos, professores, produtor, poderíamos usar utilizando o melhoramento genético para tentarmos tornar essa atividade mais atrativa e principalmente viável? Excelente. Obrigado, Ednildo, aí pelas palavras aí. Ednildo certamente é uma referência profissional que todos nós temos lá em Sobral, né? O primeiro ponto que eu acho, Ednildo, é esquecer esse negócio de trabalhar com seleção para característica fenotípica que não se correlaciona, ou características morfológicas de padrão racial que não se correlacionam com características produtivas. Esse é o primeiro ponto. Eu acredito que todos que passaram aí por uma disciplina, porventura na graduação, já passaram por essa condição de ter que escolher um reprodutor e descartar ele porque ele tem a pinta do rabo branca. Ou porque a orelha dele é um pouquinho mais levantada do que a raça exige, né? Enquanto não tiver um posicionamento das instituições, por exemplo, da ARCO, porque você entra no site da ARCO, que é a associação, o que você vê lá de informação é de padrão racial. Você vê lá todas as raças descritas perfeitamente, muito bonito, eu acho interessante, inclusive, a origem das raças é muito bonito. Só que, quando a gente observa, a gente procura características que realmente interessam, e aí o Ednildo fala muito bem, e que realmente tornam a ovinocultura viável, a gente não encontra isso. Então, o primeiro ponto que eu acho que seria interessante seria acabar, ou pelo menos tentar colocar na cabeça do nosso produtor que o animal tem que ser eficiente para produzir cordeiro, ele não tem que obedecer necessariamente a padrão racial. Se esse animal que tem um padrão racial definido for eficiente, beleza. Aí, O segundo ponto também que eu gostaria de comentar é trabalhar, e isso aí tem uma série de trabalhos mostrando essas características que têm peso econômico. Às vezes, e aí isso principalmente para os técnicos que estão em campo aí, a gente entra na propriedade, a gente quer selecionar características que primeiro que o progresso genético dela, o ganho genético anual dela é muito baixo, porque são características, por exemplo, de baixa durabilidade. E segundo, que características que não têm peso econômico. Então, acho que seria fundamental a gente conhecer essas características que têm peso econômico. Principalmente, sobrevivência de cordeiro é um ponto fundamental. Agora, lembro a vocês que é uma característica mais ambiental, né? Então, primeiro, melhora-se o ambiente, e aí a gente vai observar quais animais são superiores para essas características, e aí começa a selecionar. Outro ponto importante, rendimento de carcaça. A gente sabe que a maioria dos nossos animais eles são comercializados com peso vivo, mas já existe nicho de mercado que está pagando pelo peso da carcaça. Então, isso moeda nova tem uma característica bem interessante de ter elevados rendimentos de carcaça. No meu experimento TCC, a gente observou rendimentos da ordem de 51%. Né? Quando a gente fala que é uma moeda nova, o pessoal assusta. Né? Então, por quê? Porque foi um rebanho que a gente fazia descarte, né? Fazia seleção, não para rendimento de carcaça especificamente, mas seleção para outras características e isso repercutiu no rendimento de carcaça. Então, é fundamental procurar, essas características que têm peso econômico. Sobrevivência, rendimento de carcaça, fertilidade, principalmente, tá? Ele comentou aqui alguma coisa? Não, é basicamente isso, Luiz Carlos. Tá. E outro ponto importante também, que aí eu sempre gosto de falar, olhar para o mercado, né? Quem dita o que nós devemos melhorar na propriedade e o que nós devemos selecionar é o mercado, pessoal. O exemplo que eu dei, se o mercado está te pedindo uma carcaça de 14, 15 quilos, para que... Agora eu vou usar aí o cearense 6, né? Para que diabo que tu está trabalhando com carcaça de 20, 22 quilos?
Às vezes você está trabalhando com um animal que exige mais em termos nutricionais e que a margem de lucro ela é menor, né? Perfeito. Acho que passa por aí. Exatamente, Luiz Carlos. Acho muito válidas as suas colocações, né? Nós temos o professor Luiz Alberto, que ele está no chat comentando algumas coisas sobre a morada Nova Branca. Infelizmente, ele não tem o microfone, né? Mas ele comenta que já tem trabalhos, está trabalhando com a raça morada Nova Branca na UFERSA, através da caracterização para características adaptativas, né? Mas infelizmente ele comenta que se encontra muito desvalorizada dentro dos criadores, né, que preferem explorar e ver o potencial de raças exóticas em vez de explorar as raças nativas. Isso aí é uma constante, né, e a gente tem que comentar que a gente trabalha dentro dos nossos rebanhos basicamente nesse intuito, né, de tentar mudar um pouco essa realidade. O que você poderia comentar nesse sentido, Luiz Carlos? Não, sem dúvida que, como eu falei, né, os cruzamentos aí desordenados, eles estão acabando com as nossas raças nativas, né? Como eu falei, o que é feito, na maioria das vezes, é cruzamento absorvente. Então, você absorve a raça nativa, e isso daí, sem dúvida nenhuma, contribui muito para aumentar os riscos de extinção e desvalorização dessas raças. Agora, um ponto que eu gosto sempre de falar também é procurar, isso daí eu sempre coloco na minha cabeça, procurar pesquisar ou trabalhar com trabalhos, ou trabalhar com pesquisas em que se conheça as características dessas raças nativas que possam contribuir para o sistema de produção, tá? Características que têm grande impacto no sistema de produção. Às vezes a gente encontra trabalhos aí que não... Ele falou aqui... Perfeito. Não, ele estava fazendo só uma aclaração em relação à tá. Não, é que eu estava falando, né? A gente falou aqui que tem trabalhos que não tem nenhuma associação com um impacto positivo no sistema de produção. E a gente tem que começar a pesquisar sobre isso. Como eu falei, eu não sou racista, eu não quero que a raça morada nova ela perpetue o recurso genético, porque eu acho ela bonita. E o caminho da ovinocultura lucrativa, a ovinocultura rentável, não vai ser escolher determinados tipos de raças ou grupos genéticos. Eu acho que não é bem por aí, né? Então é um ponto também que eu gosto sempre de frisar, para a gente procurar trabalhar com recursos genéticos. Recursos genéticos pode ser uma raça, pode ser linhagens, né? A gente sabe que os países hoje mais desenvolvidos na ovinocultura trabalham com linhagens. E eu vejo que o Brasil ainda está muito longe de chegar nesse nível, se chegar, né? Perfeito, Luiz Carlos. Eu vou aproveitar já essas suas palavras para tornar pública a nossa próxima palestra do grupo, né, que será o dia 23, que tem como título A Escolha de Animais Mais Adaptados como forma de melhorar a eficiência produtiva na ovinocultura. Precisamente, ele está direcionado a atender esse ponto que você está tocando, da eficiência do sistema produtivo como um todo, né? Então, aí, certamente, a gente vai, mais uma vez, a tocar no assunto das raças nativas em relação a essa eficiência produtiva e o que será o melhor para os sistemas produtivos. Tem mais alguém que queira fazer algum comentário, Luiz Carlos? Um comentário aqui do Josh. O Josh foi meu colega aí de contemporâneo de curso técnico. Abraço, Josh. Ele comenta aqui, a UFC mantém um rebanho e estudos com a morada nova vermelha e branca sob direção do professor Magno Cândido. Possui muito potencial, mas ainda não muito popular entre produtores. Exatamente. Concordo perfeitamente. A gente sabe que a UFC tem esse rebanho e os produtores não conhecem, né, a raça. Inclusive, a gente fica muito chateado quando o pessoal fala que é um santenês disfarçado, né? Exatamente, Luiz Carlos. Bom, se não tiver mais perguntas no momento, eu vou parabenizar a Luiz Carlos pela sua excelente palestra, né? Você tem alguma coisa que está trazendo? Do Fred?
está trazendo para nós e dar a palavra para as suas considerações finais, se você quiser fazer uma palavra de encerramento da sua palestra hoje, e posteriormente a professora Aline para encerrar a nossa reunião no dia de hoje. Eu queria só ler aqui o comentário do Fred, você pode até ler também, hein? Fred, não conheço pessoalmente não, mas é um colega do L aí, né? Certamente é um fera na área. Sim. Você tá... Não estou nesse momento. Você pode ler aí? Fredson. Acabou de colocar aqui, ó, comentário. Ok. Excelente apresentação, parabéns. Você acredita que é possível ter algum incentivo para produtor conservar raças como Morada Nova, por exemplo? Por exemplo, o desenvolvimento de produtos específicos a partir da criação desses animais para agregar valor de mercado? Acho que isso seria possível? O incentivo para conservar, É o professor Waldson. É o professor Waldson, né? Um abraço, professor Waldson. O professor Waldson deixou saudades lá na UF. Primeiro é de incentivo, né, que ele fala? Se você acha que pode ter algum tipo de incentivo para o produtor conservar essas raças da Morada Nova, como, por exemplo, o desenvolvimento de produtos específicos a partir da criação desses animais e agregar valor de mercado? Sem dúvida nenhuma. Aí eu coloco aquela questão do perfil de ácidos graxos, né? A gente tem observado que essas raças nativas, aí eu cito raça Morada Nova, tem um baixíssimo teor de gordura. E aí, pessoal, diferentemente do boi, né? O cordeiro, a gente quer gordura na carcaça, principalmente para evitar a perda de água. E a gente tem observado que mesmo com baixo teor de gordura, e a gente não tem observado essas perdas de águas ou questão de tornar a carne mais dura, né? E a carne de cordeiro por si só, ela já é muito macia, né? Então, talvez não seria tanto uma limitação assim. É diferente, né? No boi lá, realmente tem que ter lá um teor de gordura maior e isso contribui com a maciez também. Mas para cordeiro, carne de cordeiro de maneira geral é muito macia, né? Como o professor Ricardo bem colocou lá, o quanto que é saborosa a carne, né? Mas sem dúvida nenhuma que tinha que ter mais incentivos, né? A gente desenvolveu, a gente trabalhou tentando desenvolver, né, professor, em alguns produtos aí, como hambúrguer, juntamente com a professora Sancho também, mas é complicado fazer isso ainda, né? Mas sem dúvida nenhuma que esses produtos, eles valorizariam muito mais o recurso genético nativo que nós temos, né? Principalmente com relação a essa carne de maior qualidade. Com certeza. Esse aí... E para pratos tipos, eu não falei por exemplo, a gente chama aqui no Nordeste de buchada, né? Eu não falei ainda disso, mas é uma coisa que a gente tem que valorizar, é a cultura nossa, né? E essas raças nativas também, ela é uma fonte de renda a mais. Perfeito. Sim, nesse caso, a gente tem aqui um comentário do Luiz Alberto em relação ao incentivo. Ele diz que em uma palestra para agricultores rurais, numa feira de agricultura familiar, e um criador em Guaíba falou assim: eles entregaram um macho e 20 fêmeas e nunca mais voltaram aqui, referência aos programas do governo. Se não fizerem um programa sério, vai ficar difícil o incentivo. Na verdade, a gente entra né, das políticas públicas nesse sentido, né? Exatamente. É fundamental para o desenvolvimento, para o progresso de uma cadeia produtiva. Quantos anos, pessoal, a gente fala que a ovinocultura tem uma cadeia desorganizada, né? Exatamente. Isso a gente escuta os professores da gente falar nas aulas e a gente já escuta que os professores deles falaram nas aulas, né? Então tá muito tempo já que a gente fala nessa mesma história e a gente vê, eu não estou falando de política, mas a gente vê um retrocesso nessas políticas públicas, né? As poucas que tinham, tá tendo um retrocesso muito grande. Eu cito aqui o PAA, outros programas, o PENAI, outros programas do governo para incentivar a cadeia produtiva, né? Agora, logicamente, que a ovinocultura, e aí eu cito novamente o exemplo da Nova Zelândia, ela não pode depender de governo. Porque
o Nordeste, de maneira geral, o nordestino não tem um hábito de associativismo e cooperativismo, o que é muito forte na região sul. Eu acho que seriam estratégias bem interessantes para sair um pouco da dependência do governo. E foi o que os produtores da Nova Zelândia fizeram. É o que os produtores do Rio Grande do Sul fazem, né? Eu acho que seria um caminho bem interessante para a gente sair dessa dependência de governo, né? Com certeza. Ô, Ida, tem um comentário do Fred. O comentário do Fredson em relação ao rendimento de carcaça, né? Ele fala que em algumas experiências com as raças sem padrão racial definido, com Dorper, eles chegaram em rendimento de carcaça de até no máximo 43%, né? Então ele ficou surpreso. Realmente, quando a gente fala que a gente consegue rendimento de 51%, 50%, o pessoal não acredita, né? Mas é por essas questões de peso, de componentes tão carcaças que é menor, né? Inclusive, não só rendimento da carcaça, mas rendimento de cortes também. A gente tem observado que essas raças elas têm um rendimento de corte maior, proporcionalmente, né? Mais alguma pergunta, Yuri? Luiz Wilder ficou sem microfone, né? Deu um problema aqui no microfone dele. Tranquilo. E então, vou dar sequência, né? Gostaria de te parabenizar. Muito obrigada por ter aceito o convite, né? De estar expondo seus conhecimentos para todos nós, né? Não somente do Grupo GPOB, mas para todas as instituições, né? Para todos os professores, estudantes e produtores. Eu acho que isso é o papel da universidade, né? Direcionar o que nós trabalhamos para toda a comunidade, para a sociedade em geral, e você fez muito bem feito, né? Eu agora vou brincar com o professor Ricardo, que é o meu orgulho, né? É um dos da iniciação científica que iniciou, né, comigo, já tem um tempinho, que hoje não está mais, não quis ficar, né, mas também dou total apoio, né, está numa excelente universidade, na UFV, e que abraçou, né, a Morada Nova, né, eu acho que é uma pessoa, o Luiz é um aluno que sempre, agora, né, um mestrando, zootecnia, mas um aluno que sempre quis saber por que da Morada Nova, no sentido da gente preservar por preservar, né, já que é tão, como é que eu posso dizer, é tão batido, né, é tão reportado que a Morada Nova, ela sempre está inserida por questões de padrão racial. Isso é algo que a gente sempre bate o martelo aqui na instituição e no grupo, né? Nós não queremos seres idênticos, né? Nós não queremos estar ali trabalhando por padrão. Nós queremos encontrar na Morada Nova características que sejam únicas. E características, acho, que não sejam só através de adaptabilidade, né? Esses indivíduos eles já estão mais do que provados, que são indivíduos que é uma raça, né? Que está aí ao longo de inúmeras gerações, e passou por vários tipos, né, chegou aí, né, todo no contexto, e que hoje aí nós temos esses animais adaptados, mas nós precisamos identificar que característica seria essa, né, para que a gente possa aprimorar cada vez mais a raça Morada Nova no cenário do mercado. O foco da gente é chegar ao mercado, é fazer com que os produtores, eles tenham entusiasmo em criar Morada Nova, né. O professor Ricardo falou, e o Luiz também, é uma questão muito discutida entre a gente, que nós não estamos aqui para poder ser racista, né? Não, nós queremos identificar o potencial dessa raça, né? E nós vamos, né, se Deus quiser aí, mais para frente, não sei quando, né, em próximas gerações aí, mas com certeza temos excelente material, né, um excelente material genético, e com certeza nós vamos ter aí um dia produtores que se orgulham, né, de ter a raça Morada Nova, e mercado que tenha como também adquirir esse produto. O professor Valdson falou, né, com relação aos produtos específicos para agregar valor. A carne Morada Nova é uma carne diferenciada, né, uma carne que tem um perfil
lipídico, tem a questão de organolépica diferenciada, e como o Luiz falou, né, uma carcaça leve e que hoje atende ao mercado consumidor, né, um pouco mais exigente. Podemos aí estar à frente de restaurantes, podemos ter algo, né, mais direcionado, já que paga-se, né, o professor Ricardo falou aí da questão do pernil, né, pernil defumado com pernil. Sim, temos como atingir esse mercado, né, nós só precisamos nos unir para poder fazer com que a morada nova, que a raça morada nova possa prosseguir e sair desse estado que há muito tempo se faz, que é só padrão racial, né. Então, Luiz Carlos, mais uma vez, muito obrigada, parabéns pela excelente palestra. Eu não posso nem falar porque me enche de orgulho, né, saber que tão bem representa o grupo, né, não está conosco fisicamente, vamos dizer, mais no grupo, mas nunca deixará de ser, né, um membro do GEPOV. Então, muito obrigada por ter aceito o convite, e deixo aqui, né, nossa extrema, vamos dizer assim, gratidão, né, de todos os que fazem aqui a equipe GEPOV, né, por você estar nos representando, não teria uma pessoa melhor para nos representar. Muito obrigada. Muito obrigado. Não, professora, fica até emocionado aí com as suas palavras aí, né? Não é isso tudo, não. Não, mas eu agradeço pela oportunidade, né? Você sabe que você não convida, você convoca, né? Então, servir ao GEPOV, prestar ao GEPOV vai ser sempre uma grande satisfação, mesmo que de maneira virtual, né? Seria bom que nós estivéssemos todos juntos aí, mas esse problema doido aí acabou que mudou os planos de muita gente, né? Mas eu agradeço pelo convite, né? Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Agradeço também os comentários aí positivos, as críticas, faz parte do processo, né? E no que eu puder contribuir, eu sempre falo, o caminho da ovinocultura, eu acho que nunca vai ser uma raça em si. Por que eu digo isso? Peguem os exemplos dos países mais eficientes na produção de cordeiro hoje. Qual é de cordeiro, né? De animal para abate. E vocês verão que não existe esse negócio de raça. Existe grupo genético, linhagem, compatível para aquele sistema de produção. Lógico que no Brasil é muito mais complexo isso, né? A nível de Nordeste, nós temos variações de clima, de socioeconomia que interferem muito na cadeia produtiva. Na região Norte, chove acima de 800 milímetros por ano. Lá no Sertão Central, chove menos de 200. Então, existem variações culturais, socioeconômicas, variações climáticas que fazem com que o Brasil, talvez ele nunca tenha um sistema de produção padrão, como ocorre na Nova Zelândia, por exemplo. Eu não acredito que o Brasil vai caminhar nesse sentido, mas caminhar no sentido de ter uma ovinocultura lucrativa, e ter uma ovinocultura lucrativa passa necessariamente pela escolha de recursos genéticos compatíveis com o sistema de produção e com a demanda do mercado. Bom, eu agradeço novamente, professora, sempre que a senhora solicitar, eu estarei à disposição para tentar contribuir. Fica meu contato também aí, um e-mail, alguém quiser tirar alguma dúvida que não tenha sido falada, esclarecida, vocês podem ficar à vontade, tá? Obrigado, professora Aline, obrigado, professor Hilder, pela moderação, e os demais colegas aí que estão presentes. Bom, eu vou fechar aqui, agora acabei de retornar meu microfone já ao problema. Eu só queria deixar uma palavra final no sentido de agradecimento a você, a sua excelente palestra, né? Ressaltar o assunto da morada nova como tendo muita variabilidade genética para diferentes características, o que é interessantíssimo para qualquer programa de melhoramento genético, seja como raça pura ou seja em sistema de cruzamento. Então, nós identificamos aí inúmeras características, foram bem relatadas por você em diferentes áreas do sistema da produção animal, desde o produto até o desempenho do animal, e essa variabilidade genética tem que ser explorada adequadamente. Então, a mensagem que a gente queria deixar era basicamente isso, mostrar através dessa sua apresentação ao alto potencial da raça em termos de variabilidade genética para muitas características, e ressaltar que é um produto cearense, e que ele tem que ter
esse apelo dos produtores do Ceará, né? Um produto do Ceará para o mundo, como a gente pode ver nas mais de 100 publicações científicas que levam a Morada Nova pelo mundo todo afora. Então, muito obrigado a todos pela sua presença no dia de hoje. Esperamos a todos vocês nas próximas nossas palestras, desse primeiro ciclo de palestras da ovinocultura, organizado pelo GPOV. E, se mais, nós encerramos por hoje a nossa apresentação com uma salva de palmas virtual para o nosso apresentador, Luiz Carlos. Muito obrigado. Obrigado, Wilder. Obrigado. Tchau, um abraço. Esse é o trabalho do Emerson, né? Parabéns, meu amigo, velho. Se garante, cara. Abraço. Ok. Tô saindo aqui, hein? Tchau. Abraço.